Queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje algo que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, que tem feito diferença na minha vida. Espero que isso faça diferença para a sua vida também, que possamos compartilhar esse tempo. E eu quero começar falando sobre um versículo muito especial, que fica ali no livro de Hebreus. Se você quiser acompanhar, você que está conosco na internet, ou tenha o privilégio de estar aqui conosco nessa noite, fica lá na carta de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você puder, por favor, me acompanhe. O autor diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar novamente? Senhor Deus, queremos que nessa noite Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor Deus. Fale ao nosso coração através da Tua palavra. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar, como já tem acontecido desde o início desse culto, Senhor Deus, com tantas coisas preciosas que pudemos ouvir aqui da irmã Lídia e do irmão Cleverson, das músicas que cantamos e compartilhamos. Que o Senhor possa continuar estando conosco nessa noite, mas especialmente, Senhor Deus, eu clamo que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala sobre algo muito comum. Ele fala sobre corrida. Estranho? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas um tempo atrás, eu não lembro bem que ocasião era, mas eu lembro que eu comecei a me incomodar com a minha saúde. Não sei se eu achei que eu estava fora do peso ou não estava, mas eu comecei a me incomodar com isso. Compartilhei com a minha esposa e nós começamos a nos organizar. Então, bom, vamos dar um jeito nisso, né? Precisamos ter uma vida um pouco mais saudável. E a gente teve a brilhante ideia, eu tive a brilhante ideia, que eu deveria começar a correr. Não sei bem por que eu tive essa ideia, mas naquela época me pareceu algo que iria ajudar. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou alguém já teve essa ideia, como eu tive. Teve também? E, muito bem. A nossa sociedade agora tem alguns rituais em relação a exercícios físicos, né? Você tem que comprar o tênis adequado para poder correr, não é assim? Não pode ser qualquer roupa. Você já fica pensando, poxa, onde é que eu vou? Como é que eu vou controlar? Né? Hoje se controla no relógio, quanto tempo que eu faço de corrida, velocidade, essa coisa toda. E não foi diferente comigo. Comecei com essa mesma questão, comecei a correr atrás. E quando passou essa fase que eu tinha que me preparar para começar a corrida, e a gente tem que correr de verdade, aí você começa a descobrir que não é tão simples assim. Né? Pelo menos para mim, que não tinha esse hábito de sair correndo por aí. E aí eu descobri que tem coisas que nos atrapalham quando a gente corre. Você já parou para pensar nisso? Aí eu descobri que, por exemplo, eu queria levar meu telefone celular, porque vai que alguém me telefona ou eu preciso ligar para alguém. Só que onde é que eu coloco o telefone celular quando eu estou correndo? E dependendo do lugar que você estiver, é até bom não mostrar que você está carregando o celular, não é verdade? Aí eu descobri que, poxa, eu preciso levar algum dinheiro, algum cartão. E assim eu fui montando uma lista daquilo que eu precisava levar. E é claro que na primeira vez não deu certo, né? Eu não conseguia correr, porque ou caía uma coisa, ou eu tinha que segurar outra. Daí você vai começando a achar artifícios para lidar com aquela dificuldade que é carregar
tudo aquilo que eu precisava ou achava que precisava para correr. Depois de um certo tempo que eu comecei a deixar as coisas em casa, comecei a me liberar e caí na real que eu precisava levar o mínimo necessário para correr, que não adiantava levar tudo aquilo e foi indo. Isso coincidiu com a descoberta de que eu não deveria estar correndo, na verdade. Que eu deveria fazer um exercício um pouco mais suave, pelo menos no início. E hoje eu já não corro mais, irmãos, não se preocupem. Eu só caminho de manhã, bem tranquilo, no ritmo que eu aguento. E aí é até mais fácil para carregar as coisas, sabe? Mas enfim, o texto fala que a nossa vida é uma espécie de corrida, irmãos. E ele nos adverte aqui que a gente deve abrir mão, se libertar. Na verdade, a palavra que no original se usa é: você deve remover algumas coisas da sua vida para que ela funcione melhor. Ou para que você possa cumprir aquilo que há de objetivo na sua vida. E é sobre isso que eu queria me aprofundar com vocês. Quando ele fala sobre remover, ele está falando sobre remover peso, coisas que te atrapalham, como era o caso da corrida. E engraçado que o texto fala remover coisas que nos atrapalham, e ele fala sobre deixar o pecado. Parece que o pecado tem um peso significativo nesse processo, senão ele não teria falado que era para tirar aquilo que atrapalha somente, concorda? E pecado estaria incluído nisso. Mas o texto está dizendo para a gente assim, olha, o pecado é uma parte importante da sua vida que você precisa tratar. E ele fala mais algumas coisas interessantes. Na verdade, esse capítulo do livro de Hebreus, ele vem depois de uma lista de heróis da fé. Depois, se você tiver um tempo, leia o livro de Hebreus. Ele é um livro muito interessante. Ele vai contar a história, inclusive no meio da história ele diz, olha, o capítulo é longo, inclusive, maior que o capítulo 12, e no meio da história ele fala assim, olha, não dá para falar de todos. E ele começa a abreviar, porque no início ele fala, Abraão fez tal coisa, Moisés fez tal coisa, né? Na verdade ele vem cronologicamente de Adão, e vem contando a história dos nossos heróis da fé, e no meio ele fala assim, olha, se eu for contar toda a história desses nossos heróis, não dá tempo. Mas ele conta e fala, antes desse versículo, por isso que o versículo começa com um portanto, né? Diante disto que nós ouvimos dos heróis da fé, viva a sua vida, ou corra a sua corrida, ele inclusive usa esses dois, o verbo duas vezes, corra, né? A corrida, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele fala sobre perseverança e fé, porque essa corrida, obviamente, não era aquela corrida que eu tinha me proposto a fazer, porque eu acho que a maior corrida que eu consegui fazer, né, querida, foram 5 quilômetros. Acho que foi a maior, antes de eu desistir da ideia de correr mais. É uma corrida que, se a gente fosse comparar, é uma maratona. Eu tenho um amigo que foi mais ousado do que eu, ele não mora aqui, mora numa outra cidade, e eles resolveram correr 100 milhas. Você já imaginou o que é correr 100 milhas? Enfim, tenho orado por esse meu amigo em relação a esse assunto. Mas, essa corrida de que o texto está falando, que é uma espécie de analogia com a nossa vida, ela é uma maratona. Então não adianta sair correndo. Não é verdade? Por isso ele fala de perseverança, fala de fé, cita o exemplo dos nossos heróis. E no final ele fala que nós devemos mirar essa nossa vida em Jesus, no exemplo que Jesus é para nós. Mas irmãos, eu queria comentar com vocês sobre as coisas que nos atrapalham. Eu queria que você fizesse um autoexame. Se você que está em casa, provavelmente tem mais facilidades, pega um papel e começa a anotar. Vamos montar mentalmente aqui, pelo menos nós que estamos aqui, mas você em casa talvez possa anotar, uma lista do que nos atrapalha. E para a gente falar sobre isso, eu queria citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo que a Bíblia nos conta,
no Evangelho de João, no capítulo 5, depois, se você quiser, você pode ler essa história, mas eu acredito que você vai lembrar, sobre um paralítico que ficava na beira de um tanque famoso, tanque de Betesda. E ele estava lá há 38 anos, a Bíblia fala, aguardando sobre uma possibilidade de ser curado. Porque a palavra fala que um anjo de vez em quando descia, mexia a água daquele tanque, e quem entrasse naquela água era curado. E esse homem, ele estava há 38 anos esperando para ser curado. E um dia Jesus chegou lá, foi nesse poço, e viu aquele homem, provavelmente alguém contou para ele, que aquele homem estava lá há 38 anos, e Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Se fosse você, 38 anos, esperando para ser curado, o que você diria para Jesus? Sem julgamentos, obviamente, né? Nós vamos descobrir que nós não somos tão diferentes desse homem. Porque às vezes na nossa vida nós somos pegos por limitações, por enfermidades que nos levam a pensar desse jeito. Mas, ao contrário do que se imagina, o homem respondeu, Senhor, Jesus, hein? Ele é conversando com Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tenho que entrar, ou melhor, que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Ele provavelmente tinha uma limitação grave, não conseguia se mexer sozinho. E é óbvio que se todo mundo ali da região provavelmente sabia disso, a disputa por ser curado era grande. Não é verdade? Mas o engraçado é que esse homem tinha alguma coisa na vida dele, fora a limitação física, que nessa altura limitava a visão e a capacidade dele de crer ou de perseverar para buscar a cura. A ponto de que quando Jesus chega para ele para dizer se ele queria ser curado, ele não diz que quer ser curado. Ele fala daquilo que atrapalha a vida dele. Daquela limitação que a vida lhe impôs. Às vezes nós somos assim. Claro, eu pelo menos não conheço nenhum poço que desse um anjo e eu posso entrar nele, nesse tanque, ou nesse poço, para ser curado. Mas se a gente fizer uma analogia com isso, tem muito lugar que as pessoas vão buscando a cura, né? E acabam com essa desculpa de que, veja, eu não consegui ser curado, eu não tive acesso a isso. E isso gera um limite na vida daquele homem que, por Jesus, foi vencido, porque imediatamente Jesus o cura e ele é liberto daquele processo. Quero falar sobre um outro exemplo disso. Davi e Golias. Acho que essa história quase todo mundo conhece, não é verdade? É uma história muito rica de detalhes. Eu lembro disso da escola dominical, quando eu era menino, faz bastante tempo isso. E lembram da história? Davi era um menino, um jovem, e um dia ele descobriu, ele levava comida para os irmãos que eram soldados. Ele foi levar comida para os irmãos um dia na batalha, e chegou lá e estava todo mundo num impasse, parado. Tinha uma trincheira do lado de cá, que é onde os irmãos e o exército que os irmãos serviam estava, que o exército comandado pelo rei Saul. E do outro lado estavam os filisteus, arqui-inimigos, naquela época provavelmente não tinha essa palavra, mas hoje arqui-inimigos daquele povo. E tinham provavelmente uma distância, cada um entrincheirado, um de cada lado, e eles ali esperando, e tinha um homem grande, o Golias, que ficava zombando deles, e ficou aquele negócio. E eu acho que eles estavam esperando que acontecesse algum milagre mesmo, porque ficaram naquele impasse ali, e ninguém resolvia essa situação. Não parece algumas coisas da nossa vida também? Tinha lá um Golias que ficava zombando deles, e ninguém conseguia tomar uma iniciativa. Não sei se alguém estava pensando numa estratégia de guerra, como é que eles iam vencer, como é que não iam vencer. E chega Davi. E olha para aquilo e fala assim,
Como assim? Ninguém vai fazer nada? Nós vamos ficar aqui esperando esse cara resolver? Todo mundo deve ter olhado para a cara dele e pensado assim, tá, você chegou agora aqui, um jovem que não está entendendo, olha o tamanho daquele cara. E vocês conhecem o resto da história. Davi toma a frente daquele processo e, em nome do Senhor, né, o que a palavra fala, ele vence aquela batalha, mata Golias, e vocês conhecem o resto da história. Meus irmãos, isso acontece na nossa vida. Essas duas situações acontecem muito frequentemente na vida de várias pessoas. Talvez não seja na sua vida, talvez seja na vida de uma pessoa que se conhece, talvez da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu irmão. A gente conduz a nossa vida e vai adiando algumas coisas. A gente vai achando empecilhos. A gente vai encontrando desculpas para não resolver os nossos problemas. E isso vai acumulando, vai criando uma série de coisas que nos impedem de fazer aquilo que precisamos. Você adia um pouco o tempo que você deveria estar com a sua família, porque você quer assistir uma série na TV, você quer fazer alguma outra coisa, você não acha que aquilo é muito importante, vai indo, eu vou deixando. Eu me desentendo com um irmão, e ao invés de procurar resolver aquela situação com ele, eu vou deixando aquilo passar, e eu não resolvo, eu não converso, eu não peço perdão, eu não trato a questão que eu precisava tratar com ele. Eu passo uma semana sem fazer uma oração, sem orar, e ler a palavra de Deus, não vou no PGM, não estou com vontade de ir no PGM, e eu vou enrolando, vou levando esse negócio como se um dia isso pudesse se resolver, como eu pudesse tratar, e eu começo a inventar desculpas, né? Ou até nem são desculpas, são fatos, porque eu me enrolei de um jeito que eu não consigo mais sair daquela situação. Era o caso daquele homem que estava lá no tanque de Betesda. Era o caso do exército que ficou naquele impasse, e agora? O que nós vamos fazer? Né? E a gente vai levando isso. Isso acontece na nossa vida. E algumas causas são conhecidas. Você já parou para pensar? O grande nome disso tudo, que está na moda, inclusive, se falar, chama-se procrastinação. Já ouviu essa palavrinha difícil? Por que a gente procrastina, né? Deixa de resolver as coisas, empurra com a barriga, para usar a palavra então mais chique? Às vezes porque eu tenho medo de falhar. Eu sei que eu tenho um problema para resolver, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu fico com medo. Eu não sei se eu vou conseguir resolver aquilo. O que as pessoas vão achar de mim? Já imaginou o fracasso? Às vezes porque eu estou numa monotonia, estou naquela vida que nada me motiva, e eu vou empurrando aquilo, e vou, controle remoto na mão, né? Ou eu fico sentado na frente da minha casa, vendo o movimento passar, ainda mais agora na pandemia, né? Que a gente tem motivo para ficar em casa. As incertezas e os riscos da vida, a ansiedade sobre o que pode acontecer se eu errar. Para alguns é pior, ele é perfeccionista, então ele não consegue resolver aquilo porque ele não acha que tem capacidade de chegar no ponto que é necessário. E assim a gente vai. Eu não tenho tempo, eu não tenho informações, eu tenho coisas mais urgentes para fazer. E quem sabe se eu não mexer naquilo, ele desaparece. Esse é o mais comum, não é? Deixa lá. Uma hora a gente resolve. Irmãos, a procrastinação vem pela preguiça, ela vem pela resistência a mudanças. Nesse tempo de pandemia, mudou tudo, minha gente. Mudou tudo. Eu não sei se é um novo normal, se vai ficar assim ou não vai, mas mudou.
A gente não compra, não vende, não consome, não se relaciona mais como era antes, mudou. A gente precisa se adaptar, né? Às vezes eu me omito, eu olho para aqui, cara, esse problema não é meu. Eu não vou, não, isso aí, outra pessoa vai resolver, não é minha responsabilidade. E assim por diante, irmãos. Mas tem uma coisa bem complicada que pode nos impedir de fazer algumas coisas. A religiosidade também nos impede. Parece um contrassenso, né? Como assim a religiosidade pode me impedir de fazer alguma coisa? Pode. Vocês lembram de um exemplo de Jesus, que ele chega num lugar, se eu não me engano era numa sinagoga, e ele encontra uma mulher encurvada. A palavra fala sobre isso. Tem alguns outros termos, algumas outras traduções falam que ela era uma mulher enferma. E a palavra fala que essa mulher estava doente há 18 anos. E ele vê aquele sofrimento da mulher, e quando ele vê a mulher, ele fala, mulher, você pode ir embora que você está curada. Só que era um sábado. E isso era num lugar onde estavam os religiosos. E todo mundo fica irado com aquele processo. Como é que você vai curar aquela pessoa no sábado? A gente não tem essa realidade mais aqui, né? Pelo menos no contexto que nós vivemos aqui. Mas às vezes as coisas religiosas também nos impedem de resolver algumas questões, ou de tomar algumas atitudes. Isso é uma coisa comum e que acaba nos atrapalhando. Falei bastante de coisas que nos atrapalham. Mas então, como é que eu resolvo isso? Ou quais são as coisas que ajudariam a gente nesse sentido? Que me ajudaria a achar caminhos novos? Tem um versículo no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas isso é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Uma coisa que pode te ajudar a vencer e se livrar desse peso e das coisas que te atrapalham na corrida da sua vida, é encontrar qual é o propósito para a sua vida. Não o propósito que o mundo oferece. Não aquela motivação que você tem do dia a dia, como esse versículo fala. Que por causa do que o outro vai achar da minha vida, ou aquilo que eu quero representar para o outro, eu organizo, ou ordeno, ou alinho a minha vida com esse propósito. Rick Warren, num livro super famoso, se você não leu, deve ler, Uma Vida com Propósitos, ele fala que as pessoas têm pelo menos 4 orientações para o propósito de vida. Tem pessoas que estão orientadas pela culpa, fizeram alguma coisa, se sentem culpadas e elas passam a viver a sua vida com base naquela culpa. Tem algumas que orientam a sua vida pela raiva, pelo ressentimento, pela amargura, e passam a viver a sua vida também em função disso, em função de algo que elas sofreram ou que alguma pessoa fez por ela. Tem pessoas que vivem por conta do materialismo, do bem material, do dinheiro, e ela ordena a sua vida por isso. Vocês conhecem pessoas assim? Que investem toda a sua vida em riqueza, em buscar a riqueza. E tem pessoas que orientam a sua vida pela necessidade de aprovação, que é o que esse versículo está falando aqui. Que é aquela necessidade de agradar a pessoa que está comigo, ou agradar a pessoa com quem eu trabalho, ou agradar a minha família. Mas, meus irmãos, nós sabemos que o propósito da nossa vida não é esse. Você precisa buscar em Deus, descobrir qual é o propósito da sua vida, além de agradá-lo, como a palavra fala. Que nós temos que ter o nosso propósito de vida, como propósito de vida, agradar a Deus, né? Mas descobrir aquela missão que Deus tem para a sua vida.
Isso te ajuda a dar sentido à vida, simplifica a sua vida, estabelece prioridades, prepara para a vida eterna. Outra coisa que ajuda muito, além do propósito na sua vida, é a fé e a perseverança, que esse versículo fala. O exemplo de Jesus, o exemplo dos nossos heróis da fé. A fé, ela precisa ser algo que você busque com intensidade, para que Deus possa te ajudar a vencer as tuas limitações e a deixar de lado aquilo que te atrapalha. Mas a fé é um dom. Você precisa chegar diante de Deus, buscá-lo, como aquela história do pai que traz o filho endemoniado para Jesus curar. E que no diálogo Jesus trata primeiro o pai e depois o filho, porque o pai não cria mais, por tudo aquilo que ele carregava na vida dele, por todo o peso, por tudo aquilo que atrapalhava a vida dele, o pai não cria mais que era possível que seu filho fosse curado. E Jesus trata primeiro com ele, primeiro a incredulidade do pai, e depois cura o filho. A fé e a perseverança precisam ser pontos importantes na nossa vida. Tem um outro texto muito precioso do livro de Efésios que fala o seguinte, em relação a essa nossa corrida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito da sua vida, aquilo que Deus planejou para você. E busque ser sábio, não insensato, da maneira como você lida com a sua vida. Meus irmãos, se a gente revisar as coisas que a gente faz na nossa vida, com a nossa família, você vai descobrir que não é difícil lidar com esses problemas quando você está disposto. Quando você olha para Jesus e para o exemplo dele, dos nossos heróis que enfrentaram tantos problemas como temos hoje. Não fica difícil de você tratar isso quando Jesus está conosco. Na vida que nós vivemos hoje, cheia de distrações e obstáculos e novidades a cada dia, você precisa focar em mudar os seus hábitos. Se você não tem tempo durante o dia para orar, para buscar Deus, para ler sua palavra, acorda mais cedo. Ou procura um horário que você consiga fazer isso. Você precisa enfrentar seus problemas. Se você está postergando alguma coisa importante na sua vida, você precisa enfrentá-lo com Jesus. Mesmo que haja risco daquilo não se resolver. Você precisa fazer pausas na sua vida de maneira que você consiga pensar, meditar, pedir para que Deus te guie e te mostre o caminho. Às vezes a gente fica nessa correria de trabalho, estudo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, dos netos, e não separa tempo da vida para fazer coisas que são importantes. Você precisa parar para pensar no propósito de Deus para a sua vida. Se você já conhece a Jesus, entender qual é o plano dele. A nossa vida é muito breve, a palavra fala sobre isso. O tempo que nós temos aqui nesse mundo é muito breve. Mas ele vai fazer toda a diferença de como nós vamos viver a vida eterna depois. Por isso a palavra nos adverte sobre sermos sensatos. Decida restaurar os seus relacionamentos com Deus, com a sua família, com seus irmãos. Persevere, não pare de correr. Eu queria compartilhar com vocês uma versão
desse versículo, da Bíblia A Mensagem, feita por um irmão que já nos deixou, o pastor Eugene Peterson, que ele faz uma paráfrase sobre esse texto. Eu queria compartilhar com vocês, para vocês, imagino que vai fazer diferença no entendimento de vocês, como fez para mim. Ele diz assim, é o mesmo texto de Hebreus 12, versículo 1 a 3. Percebem o que isso significa? Ele está falando aqui o portanto, né, daquela história dos nossos heróis da fé. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Eu queria te desafiar nessa noite. Deus tem me desafiado em relação a isso. Eu queria que você olhasse para a sua vida e visse se você não precisava decidir algumas coisas. Decidir enfrentar algumas coisas. Decidir remover o que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa que atrapalha esse relacionamento? Tem alguma coisa que está te impedindo de se relacionar com Deus? Decidir remover o que atrapalha o seu relacionamento com a sua família. E a sua família é mais do que seu esposo, sua esposa, seus filhos, mas são seus irmãos de fé, sua família aqui na igreja. Decidir remover o que atrapalha o teu crescimento com Jesus, como discípulo de Jesus. O que tem te atrapalhado em relação a isso? Tem coisas na tua vida que te impedem de ser um discípulo melhor, de servir a Cristo melhor? Decidir correr a vida que Deus propôs para você, seguindo o exemplo de Jesus. Baixa a tua cabeça. Pensa nisso que eu te disse aqui. Você precisa decidir mudar o teu relacionamento com Deus, com a sua família. Você precisa ser um discípulo melhor. Você precisa rever aquilo que é prioridade na sua vida, qual é o propósito, aquilo que Deus colocou para a sua vida. Tem alguém que você conhece que precisa de ajuda nessa área? Meus irmãos, nesse tempo de isolamento, muitas pessoas estão sofrendo sozinhas em casa. Precisam da nossa ajuda. Precisam que nós sejamos instrumentos na vida delas. Nunca foi tão importante ter relacionamento discipular como nesse tempo de isolamento. Pessoas sofrendo, pessoas tirando as suas vidas, porque não encontraram o propósito para aquilo que Deus tinha colocado para elas. Se você decidiu isso, ou se você conhece alguém que precisa decidir isso, eu queria que você orasse comigo, colocasse isso diante de Deus. Colocasse isso aos pés da cruz,
cruz que Jesus enfrentou sem ter medo, sem procrastinar, enfrentou com fé e com esperança, porque ele compreendia qual era o propósito que Deus tinha para aquele momento. E por isso estamos aqui, porque um dia ele enfrentou, porque todos esses heróis da fé que nós lemos lá no livro de Hebreus, eles decidiram enfrentar a corrida que Deus tinha proposto para eles e se libertaram daquilo que os atrapalhava. Ore comigo. Senhor Deus, sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a atuação está em Jesus, Senhor. Nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo, mas nós não temos condições, Senhor Deus, sem que a atuação do Teu Espírito Santo aconteça nas nossas vidas, de enfrentar e resolver os nossos problemas, de nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede, de nos livrar do peso do pecado na nossa vida, Senhor. Faz uma intervenção em nós, Senhor Deus. Traz transformação para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as pessoas que estão ao nosso redor e precisam ouvir de Ti, precisam ouvir da boa nova de Jesus, Senhor. Faz Teu Espírito Santo transformar nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Somos limitados, precisamos da Tua orientação. Queremos Te pedir perdão, Senhor Deus, porque nós nos conformamos, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor planejou, Senhor Deus. Mas nós queremos, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude. Abra o nosso coração, Senhor Deus. Abra os nossos olhos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos o dom da fé, para que possamos crer, Senhor Deus. Possamos seguir com a corrida que o Senhor colocou para as nossas vidas, mas de acordo com aquilo que o Senhor sonhou. Tenha misericórdia de nós, dos nossos familiares, dos nossos irmãos aqui da igreja, dos nossos colegas de trabalho, Senhor Deus. Permita que possamos servir de instrumento Teu, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. É o que eu e os meus irmãos colocamos diante de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a banda vai cantar uma música. Depois o pastor Luiz vai aqui subir, vai fazer um encerramento. Se você fez essa oração, se isso fez diferença para a sua vida, procura a irmã Ivanilda aqui no final do culto, ela está ali. Ela tem um presente para te dar e ela quer pegar os teus dados para que você possa, para que possamos entrar em contato com você. Se você está na internet, orou conosco, deve ter aparecido um número de telefone para você entrar em contato através do WhatsApp. Os irmãos intercessores vão entrar em contato com você, os pastores vão ligar para você, para estar orando com você e te acompanhando nesse tempo. Amém, irmãos? Deus abençoe.